Malta, bem-vindos ao After Hours, ok? Hoje estamos aqui com o Rodrigo Braga, a.k.a. DJ Braga. Obrigado por teres Obrigado vindo. pelo convite. Entusiasmado? Nervoso? Nervosinho, tô um pouco nervoso, admito. Ok. Não, vai ser tranquilo. Estamos aqui para conversar um bocadinho. Falar um bocadinho sobre ti, sobre a tua carreira também. Não só. Vermos também as tuas perspectivas de mercado, o que é que tu achas, o que é que não achas. Mas antes de irmos aí, ok? Quero-te perguntar quando, ok? Quando e porquê é que tu começaste a ser DJ? Quando é Eu, que te deu o clique. assim o clique? O meu clique foi muito engraçado. Foi de 2014 para 2015. Eu tava no YouTube. Eu já conhecia Black Eyed Peas, umas coisas mais vibe música eletrônica. E aí eu vi, apareceu lá Tomorrowland de 2014, set do Dimitri Vegas e Like Mike. E só naquela noite eu vi umas 4, 5 vezes aquele set e eu, a partir daquele dia, virei para meus pais e falei, eu quero fazer isso da minha vida. E foi aí que deu o start inicial, mas eu só comecei mesmo a investir na parte de DJ em 2020, durante a pandemia. Mas foi tudo autodidata? Ou Tudo, tudo? tudo. Nunca fiz nenhuma aula de DJ. Eu fiz um curso de produção. André Salata, obrigado. Eu fui o professor. Mas nunca fiz aula de DJ, só de produção. Mas pronto, pela produção me ajudou muito no DJ, que tu acaba pegando ali e vendo outras pessoas tocar. Por exemplo, sempre que você toca, eu fico prestando atenção ali, o professor dando aula e eu fico ali só prestando atenção. Falo, ok, essa ideia é boa. Muito fixe. Então foi a partir daquele vídeo que tu disseste, não, é isto. É, Isto é o que eu quero fazer, isto é mesmo. Gosto de é, fazer o foi muito. gosto da música. Mas sempre gostaste de música Sempre. desde pequeno? Desde pequeno. Minha mãe era, na minha idade, minha mãe dava aula de piano. Eu comecei a aprender piano com ela. Engraçado. Minha mãe também. Sério? Insano, olha aí, talvez todos os DJs devem ter um background assim. E ela dava aula de piano e eu sempre me interessei por música, desde música clássica e etc. Só que, pronto, eu nunca me achei uma pessoa hiper mega talentosa para cantar, nem para tocar, então eu sempre deixei de lado. Mas quando eu vi esse set, eu falei, ok, eu preciso um dia estar num palco desses, experienciando isso. E foi. Depois daí, acho que eu nunca pensei em outra coisa. Acho que é das melhores sensações é tu estás a tocar a tua música, seja tu ou não, mas estás a fazer o teu set, a tua performance e teres pessoas Costume. a vibrar e a transmitirem as sensações com base naquilo que tu estás a fazer. Acho que isso é Quando a pessoa manda dos aquele maiores uau! prazeres, dos maiores prazeres de um Emotivo. DJ é quando isso acontece. Yeah. É quando tu começas a tocar e começas a experienciar essas reações parte do público e depois é aquilo, tu dás fire, eles dão fire back e estão Não, ali numa troca eu, e acho que é das melhores sensações, pelo menos eu pessoalmente é muito por aí. É muito por aí. eu também, quando a pessoa. Tu vê a pessoa sorrindo, ou a pessoa manda, tipo, nossa, um grito, ou começa a dançar, e tu vê que não é. Porque a gente tem muito hoje o pessoal que vai pra discoteca, não pra ouvir música. Eu acho que boa parte hoje o pessoal vai pra discoteca, às vezes, só pra beber um copo, ou pra se divertir, fica ali de costas pro DJ, tipo, não tá preocupado com a performance em si. Mas depois tem a galera que tá ali pra experienciar o momento, pra dançar, pra se divertir. E quando a pessoa entrega, eu acho que a gente também tende a entregar mais, porque quando Óbvio. a pessoa tá ali respondendo, tu começa a interagir, mesmo que não seja diretamente com ela. É uma troca, nem precisas dizer nada. Não, é A só. troca é feita pela música, Yeah, que isso é acho que é das cenas mais brilhantes do. que nós Yeah. enquanto DJs conseguimos fazer. E diz-me uma coisa, que estilo musical é que tu escolheste? Pra hoje? Não, assim no geral da tua carreira, Ok. porquê esse estilo? E que Ok, estilo? é interessante isso, porque eu nunca fui do funk. Desde moleque, eu sempre fui apaixonado por música eletrônica. Todos os tipos, desde drum and bass, hard techno, EDM, big room, house. E em 2020, quando eu comecei a produzir, eu fazia melodic house. Foi o meu curso, foi mais voltado para isso. Só que, pronto, quando eu comecei a tocar, eu tive a oportunidade de tocar numa festa, e o cara falou pra mim, mano, vai ser funk, não sei o quê. Eu falei, velho, nunca toquei funk. Mas, bora. E aí, eu escutava funk, mas não era tipo aquela coisa, tipo, funk, eu adoro. Meu Deus, eu escuto funk o dia todo. Eu escutava, ia em festa, eu gostava. Só que nessa festa específica, quando eu comecei a tocar funk, e a galera respondia, Uhum. eu via, tipo, o pessoal enlouquecendo, dançando, pulando.
eu falei, caramba, tem algo aqui. E também pela parte de representar o Brasil, porque eu tô representando algo que é da minha região e eu tô trazendo pra Europa. Então acho que pra mim essa é a parte mais legal e por que o funk especificamente? Sabes que eu vi poucas vezes, ouvi falar poucas vezes de funk no Brasil mesmo. Que as grandes festas no Brasil é Sabe? mais house e é mais eletrónica do que propriamente o funk. Que o Yeah. funk acontece mais numa parte mais interior do Yeah. Brasil, digamos assim. Yeah. Não tanto para o turista em Yeah. si. As festas no Brasil são mais voltadas para música eletrônica, dependendo da região. A região lá do sul não é de onde eu sou, mas é mais voltada para música eletrônica. Tem grandes DJs, grandes nomes. O Vintage Culture, você deve conhecer. É um DJ internacional aí que tem tocado na Europa, Burning Man, Tomorrowland. E realmente o funk vem da periferia e cada vez mais tem se expandido em festivais no Brasil. Tem agora o Submundo 808, que é um festival que tem se expandido para o Brasil, que já tem grandes proporções. Ele fez uma parceria agora com o Podpah, que é aquele podcast do Brasil conhecido, e fez um festival imenso, com vários DJs. Então é uma cena que está expandindo para o mainstream, ou seja, para o campo tipo de palcos grandes. Porque antes era mais voltado para música eletrônica, os palcos grandes. Ok. Interessante. Interessante porque acho que a malta não tem essa noção de como é que o funk surgiu, É. o que é. Claro que agora tem noção que o submundo está a ganhar mais notoriedade e o próprio funk já não é tão procurado, digamos assim. Yeah. Ou pelo menos eu sinto que a malta já não ouve o funk de antigamente. Não. Aqueles funks que tu antigamente ouvias, Ludmilas, Yeah. Kevinhos, todos esses artistas que quando se calhar nós estávamos a entrar no mercado, Yeah. ou já estávamos dentro do mercado e já se tocava, era o que não, era o que se ouvia. Era o que a malta gostava. Sempre que tu punhas um Kevin, a malta gritava toda que era tipo o hit do momento. Hoje em dia o hit do momento ou é uma música de algum artista brasileiro muito conhecido e que está sempre a lançar hits, ou então é o submundo. Yeah. Eu acho que a noite é construída de uma forma que eu acho que tem espaço para tudo, seja para os funks mais antigos, Kevinhos e assim. Eu, pelo menos, quando faço ali uma abertura, alguma coisa, costumo utilizar muito, porque eu acho que é uma bom maneira de criar público ali, juntar a pista. Uhum. Mas eu acho que tem uma frase que eu ouvi da Ornella, de Hard Techno, que é hard time needs hard music, que é vai subindo a noite, a galera vai ficando mais doida com os copos, não sei o que, e o submundo traz isso, traz uma pegada mais agressiva, e o pessoal gosta de. Parece que é uma coisa. O grave é mais forte, a galera dança mais, mas é porque, pronto, é uma música mais agressiva. Não é uma música tão calma como é, sei lá, um Kevinho e etc. Então, Uhum. pra mim, 3 horas da manhã, 4 da manhã, tocar um Kevinho, eu acho que até pode existir aí o mundo, mas ter um set só disso, eu acho que o pessoal não fica mais calminho. E eu gosto do povo 3 4 da manhã enlouquecendo. Não, sim, Como nas festas de música eletrónica. tens que puxar por eles. Mas é interessante, falaste agora da questão das horas e daquilo que tocas, e eu aproveito para passar aqui à parte de qual foi o teu primeiro gig a sério? Ok, foi dia 11 de novembro de 2021, na Figueira da Foz. Uma pessoa que eu tinha conhecido no verão me convidou para fazer essa festa, e foi essa festa do funk. Ele me passou uma playlist, falou: "Olha, a gente quer que tu toque mais ou menos isso aqui." Eu fiz a minha pesquisa, baixei lá as músicas. Nunca tinha tocado numa CDJ 2000 Nexus 2, nunca tinha tocado numa CDJ, só tinha uma DDJ 400. E aí eu cheguei lá, tipo, 2 horas antes, A mítica. fiquei lá treinando. O grande props ao Rick, que era o dono da casa, que sabia tocar, e ele me deu algumas dicas ali no momento. E depois, pronto, toquei ele a noite toda A noite toda? e eu não lembro. Se perguntar o que aconteceu à noite, eu não lembro. Não foi nem por causa do álcool, é só por causa da excitação no momento, eu não lembro quase nada. Mas sei que correu bem. E pronto, depois Foi o daí. primeiro. Foi o primeiro grande. Que tu disseste assim, é o meu primeiro gig. Foi, nossa, eu lembro quando apareceu e eu postei no Instagram e a galera que estudava comigo, tipo, nossa, mano, eu vou. Meus pais foram. Foi um negócio assim bem marcante pra mim. E depois, pronto, Top, fui top. tocando e crescendo por aí. Fico muito feliz por ti. Ahm, Acho que o primeiro é sempre impactante. Deixa aquela memória. E diz-me uma coisa: após esse primeiro gig, disseste que começaste a crescer e a expandir-te, e foi esse caminho, foi feito todo por ti? Ou
tiveste alguém ao teu lado ou na tua back que te foi abrindo portas e te foi ajudando nesse caminho? Ok, Ou então se atualmente alguém foi. faz isso? Eu após essa gig, era uma festa, era o Fluxo, e eles abriram como se fosse tipo, também uma agência de DJs. E eu trabalhei com eles algum tempo ali fazendo algumas festas nesse espaço, na Figueira, mas depois não expandi muito dali da Figueira, cheguei a tocar no NB de Coimbra, mas não foi nada que. Só que depois eu conheci a minha agente atual, que eu já trabalho com ela desde 2022, que é a Mafalda Geraldes. Um beijo pra você, Geraldes. E ela que foi que me abriu as portas, e que me ajudou a desenvolver até a minha não é personalidade, mas o jeito que eu lidava com os problemas que apareciam na minha carreira, porque ela é muito mais tem essa parte da noite já, ela já vivenciou muito a noite, então ela sabe lidar com as situações e ela foi me ensinando aos pouquinhos como lidar com os imprevistos e as frustrações e É pronto. passagem de informação, passagem de experiência, digamos assim. E aí pronto, ela me abriu as portas, fui tocar em Punta Umbria, Viagens Finalistas, agora já vou pro meu terceiro, quarto ano lá, já toco no NB de Coimbra, me abriu festas tanto para entrar na Mais 55, foi através dela, entrar no Lush também foi através dela ali, que ela pronto, mexeu os pauzinhos, falou com Uhum. algumas pessoas e me abriu a oportunidade de tocar no Lush, e pronto, foi tudo graças à minha queridíssima Mafalda Geraldes. Um beijo pra você, Geraldes. Muito fixe, muito fixe. Ahm, Já falámos da parte, digamos, mais fora fora da música, digamos assim. Então agora passamos um bocadinho para aí, que é. E acho que toda a gente tem curiosidade de saber isto, porque também cada um de nós, cada DJ, tem uma forma diferente de o fazer. Como é que tu organizas as tuas playlists? Isso é uma boa. Fazes, fazes crates, fazes BPMs, estilos? Ok. Como é que tu organizas isso? Eu, recentemente, há uns 3 meses que mudei como eu fazia, porque eu falei, ok, acho que existe uma maneira melhor de fazer, mas pronto, é aquela experiência, testar. Eu sempre baixo todas as músicas, ajeito no BPM, ajeito os pontos, escuto ela inteira, salvo os pontos que eu penso em fazer um loop, alguma coisa, deixo tudo prontinho, porque eu Uhum. gosto de fazer um estilo de mixagem mais rápido, eu não gosto de demorar entre as transições. Então, eu tenho quase tudo sempre prontinho ali, eu tenho uma lista, prontinho. Então, o que eu comecei a fazer? Para cada festa que eu vou, eu tenho uma lista específica e essa lista eu coloco todas as músicas que eu quero tocar. Por exemplo, eu vou tocar no Lush semana que vem. Eu coloco lá 300, 400 músicas que eu quero tocar, que estejam no momento, que eu já tenho transições. Por exemplo, eu coloco sempre junto músicas que eu já tenho transições que eu sempre faço, que são marcantes e eu sei que vai funcionar com a pista. E Uhum. depois eu tenho outras playlists que eu chamo de playlist suporte, que é funk, eu tenho hip hop, eu tenho techno, mas eu tenho essa playlist principal para cada festa. Cada festa eu faço uma playlist específica, tendo em vista o público do local e o que eu pretendo tocar nessa noite. Porque eu acredito que eu já vi outros DJs têm, por exemplo, playlists separadas. E eu acho que também é uma maneira, não tem maneira certa ou errada, mas pro meu estilo de mixagem não funciona. Por ter que ficar procurando muito tempo, me atrapalha ficar procurando. Então eu prefiro ter uma playlist só com tudo que eu quero tocar naquele dia. Até porque também te focas um bocadinho mais num estilo específico. Yeah. Se calhar se fosse um DJ Open Ah, Format, não. Tem que farias ser. de outra forma. Com certeza. Teria várias playlists e separaria por ano, por estilos, por vibes. Porque pro Open Format é muito mais difícil nesse sentido pra mim. Porque tu tem que ter na cabeça muita coisa ao mesmo tempo. E eu reservo a minha cabeça de estar na hora do momento pra focar um pouco mais na performance. Porque eu já pensei nas músicas que eu vou tocar. Então eu foco mais um bocadinho na performance do que propriamente na parte de escolher a música, que eu já fiz essa parte antes. Só que para um open format é inviável fazer isso. Eu acredito que seja inviável. Sim, é um bocadinho. Tens de estar ali preparado para mudar para qualquer hora. Para tudo. Pau, 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 pau. Pra tudo. Mudar sem sequer saberes como é que vais fazer, mas tens que o fazer porque é isso que está a ser pedido naquele momento. Ok, já sabes como é que tu organizas as tuas playlists. E música nova? Como é que vais buscar? Como é que fazes para ir buscar? A nível de que sítios é que tu procuras? Que sites é que tu vês, por exemplo, se vês os tops, se usas o Spotify, se usas o iTunes, se, sei lá,
Se usas os amigos. Bem, eu uso muito Spotify para ouvir playlists que estão no. Tudo bem. Playlists que estão no momento e o que tá pegando, top 50 do Spotify, porque a gente tem que sempre tocar, infelizmente, o público hoje quer aquelas músicas que estão batendo. E se tu não tocar aquelas músicas que estão batendo, não é que a festa vai ser ruim, mas o DJ antes mostrava música nova. E eu acredito que hoje ainda dá pra fazer isso. Mas hoje é muito mais sobre o que eles querem ouvir e não o que você quer passar pra eles. Infelizmente, o mercado mudou nesse sentido. Então, tô sempre de olho no top 50, o que tá batendo, o que não tá batendo. Tô de olho no TikTok. Mas muita música do meu set eu converso com outros DJs do meu meio. E eles fazem uma coisa que eu também gosto de fazer, é fazer versões próprias de músicas conhecidas. Porque todo DJ, vamos dizer, a gente vai tocar ali uma música do Kevin. Eu vou tocar, você vai tocar, outros DJs vão tocar. Agora, se você tem uma versão própria ou uma versão ali que não está liberada para o público, é algo diferente e que vai agregar, não na qualidade do set, mas em ser diferente no teu set. E talvez as pessoas se lembrem por isso. Então, eu converso muito com DJs do meu meio, do submundo, do Brasil. Eles mandam os drives, eu baixo. E pronto, agora para baixar música. Quando eu acho que eu vou tocar música muitas vezes, eu compro no iTunes, porque tem que comprar música, tem que fortalecer o artista. Mas quando eu acho que eu vou tocar ali aquela música que tá batendo no TikTok uma semana, eu vou lá no Spotify Downloader, baixo. Eu acho que a qualidade perde um pouquinho, mas não fica inaudível para discotecas. Em grandes palcos eu acho que tem uma diferença, mas em discoteca nunca senti grande diferença do Spotify Downloader para uma música comprada sem ser o WAV. Pro WAV, pro MP3 ou pro M4A tem muita diferença. Agora, Mas tu no iTunes não compras o AV. compras M4A. Sim. Só que quando tu vais baixar lá no Spotify Downloader, ele pega do Spotify e o Spotify tem uma própria compressão para rodar dentro do Spotify. Ou seja, Todos. perde. Tu mandas Só que o iTunes, qualquer ficheiro para qualquer plataforma ele e ele comprime-te o ficheiro que é para não gastar muito. muito espaço. Só que o iTunes ainda tem aquela parada de ser a qualidade. Uma M4A é melhor que o MP3. Eu produzo, eu acho que eu não tenho um ouvido ruim. Nunca vi diferença, mas o meu cameraman tá sempre falando que iTunes é melhor que Spotify. Então, há pessoas que acreditam nisso. Pra mim não, mas pro AVE tem. E geralmente quando eu pego as músicas com esses DJs ou faço minhas versões, eu toco tudo AVE, 16 bits e aí eu sinto um pouquinho de diferença talvez nelas. Mas é isso, comprem músicas que vale a pena. Principalmente se é a AIMA, é a AIMA que vai, né, fiscalizar. Se alguém... Nem essa AM, é mesmo pela qualidade, percebes? É. Eu vejo isso muito pela qualidade. Não só pelo suporte ao artista, teve Sim, o trabalho todo a fazer, mas também pela qualidade da música em si. Música comprada, e acho que as pessoas, acho que muita malta também não tem noção que nós DJs temos de comprar a música. Não podemos só tocar uma música assim. Ripada do YouTube. Ui, essas daí, quando tá ripada do YouTube é que dói. Não funciona dessa forma. Nós temos que comprar, temos que ter faturas, temos que ter Apresentar, se precisar. os nossos dados, tudo isso é um processo que ninguém vê. Yeah. Não, e também tem... Se calhar também nós não mostramos. Talvez Ok. talvez o pessoal conheça mais agora por conta disso. A gente falando um pouquinho do background, eles percebam mais isso. Mas também uma outra estratégia que eu faço é... No Brasil, o cara quando vê alguém de Portugal falando com eles, pô, eu quero tocar tua música, me manda aí. Muitas vezes eu entro em contato com o DJ, mesmo música que estão no Spotify, e porque eu sei que eu preciso da qualidade dela máxima, porque geralmente o funk e o submundo é muito estourado o som, é muito alto, não é tão bem masterizado, ou seja, importa muito se aquilo tá em WAV ou MP3 ou tá ripada do YouTube, então importa muito. Então, eu geralmente entro em contato, olha, eu sou um DJ aqui de Portugal, sou brasileiro, tô querendo tocar tua música aqui, você pode me enviar, por favor? E geralmente eles enviam. Na verdade, eles gostam muito, eles sempre pedem, depois manda um vídeo de você tocando, eles ficam super excitados com isso, porque, pô, tu tá tocando a música do cara em outro país, e isso, pra um artista, é mind-blowing. Yeah. Então, e relativamente ainda um bocadinho a isso, qual foi a tua noite ou o teu evento, pode ser qualquer evento, mais difícil e o evento ou a noite mais épica? Os opostos. Vamos lá. Vamos lá. Mais difícil que mais odiei de todos foi o Festival do Submundo aqui em Lisboa.
Obrigado, Chavoso, por ter me ajudado, mas odiei meu set. Pode esquecer que foi... Eu fiquei com o último slot e eu cheguei em Lisboa super cedo, por conta de, pronto, sou de Coimbra, fui autocarro, hotel, cheguei super cedo. O Chavoso, que é um DJ do Brasil, bem conhecido, ele pediu pra eu ir mais cedo pra eu colocar lá a pen dele e fazer, como já tinha um contato com ele. Soundcheck. Não, fazer na hora dele tocar, como Uhum. o videógrafo dele ia estar controlando lá o visual. Ok. Ele pediu pra eu ir mais cedo pra botar o pendrive e tocar e botar pra gravar e fazer isso. E eu falei, mano, vou tranquilo, porque eu fiz uma amizade com ele, com esse negócio de pedir música pra tocar. Uhum. E eu toquei, foi o primeiro dia a tocar uma música dele aqui em Portugal. Foi também dos meus primeiros vídeos que começaram a pegar visualização legal, então pronto, depois eu criei uma amizade legal com ele, e ele pediu pra eu ir. Então eu cheguei super cedo. Então na hora que eu fui tocar, eu já tava totalmente desgastado. E eu fiz uma coisa que eu acho que depois também foi uma lição e nunca mais cometi esse erro, que é não saber bem controlar os BPMs. Eu tenho o set gravado porque às vezes eu escuto pra lembrar a besteira que eu fiz. Andaste ali numa Não, montanha russa de BPMs. antes fosse. Eu comecei a Estouraste para cima. estourei pra cima do BPM e muitas músicas ficaram ruins porque o BPM tava alto, porque eu não soube fazer aquela questão de, ok, tem momentos do meu set que eu preciso subir, tem momentos que eu preciso descer, e eu não soube fazer essa gerência. Agora falando de o que eu mais gostei, cara, essa aí tu me pegou, porque eu não sei se tem um que eu mais gostei. Talvez tenha alguns que tenham um significado maior pra mim. Ou E. isso, podia Ah, ser. não, tem. Menti muito agora, tem. Foi Punta esse ano no Underground. O que aconteceu? Eles falaram pra mim uns meses antes, olha, a gente vai fazer uma festa de submundo no Underground e a gente precisa que você dê o máximo. E eu falei, ok, tem uma missão pela frente. Então eu entrei em contato com um produtor de vídeos 3D do Brasil, preparei um conteúdo, o meu visual para essa festa, preparei um vídeo com intro, preparei uma intro, preparei tudo. Preparei o set. O set correu, tipo, perfeito do que eu imaginei que seria. O público tava insano. E eu toquei o que eu queria, toquei o que eu gostava, terminei o set com música eletrônica, que é um negócio que eu também gosto de fazer. E subi no palco, falei no microfone, que é um negócio que eu nunca faço, porque eu tava emocionado com o que aconteceu. Eu chorei depois do set, tem vídeo meu chorando. Porque foram 3 meses ali preparando para aquele momento. E eu não só vivo do DJ. Eu também tô terminando a faculdade agora de engenharia informática. E então foi uma época muito Tensa. tensa e noites mal dormidas e etc. Por conta de tentar conciliar a faculdade com a vida de DJ e produtor. E quando vês aquilo a acontecer, Eu chorei. é do estilo. Não, eu hoje fiz o Não, melhor hoje- trabalho possível que eu podia ter feito. Não. Melhor que isto é impossível. Aquele dia foi aquele É dia. aquele sentimento de preenchimento, estás a ver? Tu te preenches, ficas preenchido com aquilo que está a É acontecer. que é muito ruim tu terminar de tocar e não sentir. Tipo, ok. Quase Porque como se fosse o prazer de, olha, agora, pá, toquei. Mas há dias e dias. há dias que tu toca e tu fala, ah, tá, toquei, e E há aí? malta que diz tipo, tem mesmo dias que, para esquecer. Tu tocas e ficas tipo, quando é que isto acaba? Yeah. Quando é que o meu set acaba? Tem muitos dias assim, Já não quero tocar mais hoje. Hoje não está para mim, não está a dar. Infelizmente tem dias assim, mas é saber lidar com os altos É e como baixos. tudo. É como tudo. Mas pra mim, eu ainda tô aprendendo a lidar com esses baixos, porque pra mim pesa muito no psicológico a parte da eu achar que eu podia ter sido melhor. Eu acho que a gente sempre pode ser melhor, mas eu achar que realmente ali, pá, não foi legal. Eu fico com vergonha tocando quando eu sinto que eu tô mandando mal, tá ligado? Porque pesa pra mim, porque eu sou muito perfeccionista nesse sentido, eu quero que tudo corra bem, porque pronto, a gente tem uma missão, não só com a gente, mas com quem contratou a gente, com a casa, a gente quer que a casa fature, quer que as VIPs saiam, que o público se divirta, e quando tu não consegue fazer essa missão, pra mim, custa muito. E eu sempre penso, nossa, que noite difícil. Só que às vezes tem coisas que não são fora do nosso controle, às vezes o dia tá fraco, às vezes a casa tá ruim, e a gente sempre tem que dar o melhor. E pra Sim, mim sim. essa é a parte difícil, tu entregar performance, mesmo num dia ruim. Tu tens que fazer aquilo que tu consegues fazer melhor com as ferramentas que tu tens ao teu dispor e com aquilo que tu controlas. O que tu não controlas, Yeah. boa sorte. Mas o cara que, pra mim, chega numa casa vazia e consegue dar a mesma performance com a casa cheia, eu admiro muito, porque todo mundo fala, não tem que ser igual quando tá vazio e quando tá cheio. Mas é bonitinho falar isso, porque a gente sabe que não é. A gente sabe que, de verdade,
é difícil você entregar a mesma performance física de energia e entregar pro público uma casa cheia e insanamente as pessoas pulando, subindo nas paredes, do que uma casa vazia. Porque realmente você fica um bocadinho triste, você pensa, pô, será que é por minha causa? Será que eu não consegui encher o lugar? Essa análise tem que ser feita antes de entrar. Yeah. Mas sim. Relativamente aos sets ainda, que é, hoje em dia, tu achas que é importante ou não reinventar-te? Sim. Sim, eu acho, mas é difícil. Não é fácil se reinventar toda hora. Tipo assim, Porque hoje em dia vivemos de moda. Vivemos do que está na moda. O que está na moda é o que serve. yeah, e depois. E depois, quando a moda acaba, ou ficamos presos naquilo, Yeah. ou reinventamos. O que é que tu achas que faz mais sentido hoje? Ah, eu acho que dá A sempre, nível global. eu acho que dá sempre pra gente adaptar coisas, ou seja, tu nunca precisa sair especificamente de um estilo e saltar pra outro, ou seja, o funk morreu amanhã e tu vai pro techno. Não, não necessariamente tu precisa fazer, porque o techno é que dá agora. No Lush só toca techno, no Mono só toca, não. Eu acho que a gente consegue juntar as coisas e talvez até tornar uma coisa única. Quando tu, pelo menos pra mim, quando eu começo a fazer minhas próprias músicas, fazer minhas próprias edições, é mais fácil de me reinventar assim. Porque eu não fico dependente de, ok, só tem saído músicas fracas e não tem batido e não sei o que, e esse estilo tá morrendo. Mas quando tu faz as tuas próprias músicas e tu começa a criar um público que quer ouvir esses seus edits e essas coisas. Eu pego, por exemplo, o John Dias quando ele começou a fazer aqueles edits mais... Aquela batida Uhum. que ficou muito popular em Portugal. Tipo assim, muita gente tocava aqueles edits e se tornou algo popular. Mas depois caiu mais. Antes, há 3, 4 anos atrás, tocava-se muito isso. Hoje não caiu no desuso, ainda se usa bastante, mas não era como antigamente que usavam isso. E ele também se reinventou, começou. Mas como ele produz as próprias músicas e os próprios edits, é mais fácil. Quando tu não produz, eu acho difícil. A não ser que tu tenhas. Tens muita gente que se reinventou ultimamente. Sim, mas é. Muita gente mesmo. Porque o mercado às vezes acho que pede. Hoje em dia então, Tudo muito ainda rápido. mais. Tudo é muito rápido. Mas tem que saber surfar na onda, mas com identidade própria. Tu não pode ser uma pessoa que surfa na onda e se vende para todos os lados e... Ok, agora tá daí, isso é isso. Tu tem que, dentro do surfar a onda, ter a sua própria identidade e como você lida ali com a música. Por exemplo, eu não penso em sair do funk, ou de usar o funk. Eu tenho um plano aqui na minha cabeça de ok, se amanhã o submundo não funcionar mais, se amanhã o funk não for mais a mesma coisa, eu tenho um plano com as outras coisas que eu gosto. Mas sempre com a minha identidade ali por trás. Nunca, ok, voltou a dar o hip hop. Antigamente, há 3 anos, eu trabalhei de open format por muito tempo, então eu tocava muito hip hop. E funcionava nas discotecas, tipo, meu Deus, tocava Wet Bad às 3, 4... Ah, não que eu não toque tocar maluco, até hoje funciona. Mas antes tu tocava ali qualquer hip hop, tuga, brasileiro, à noite, 3, 4 da manhã, o pessoal ia loucura. Hoje já não, eu já sinto que não é tanto assim, então eu não saltaria de um lado para o outro. Eu tentaria transformar o que eu tenho próximo do que tá batendo, mas utilizando a minha identidade. Ok. E tu achas que os DJs open format Não. têm mais facilidade Hum. em reinventar-se e mais vantagem porque são open format, ou é precisamente o contrário? Ai, que pergunta difícil. Tu preparou um caderninho difícil hoje. Que isso? Cara, eu acho que o trabalho do Open Format é diferente, né? Ele é diferente do trabalho do DJ focado num estilo. Então, talvez para o Open Format se adaptar a algum tipo de moda, digamos assim, seja mais fácil. No sentido de, ok, ele é conhecido por tocar tudo, e ele é bom em tocar tudo, então ele consegue se adaptar ali. E sempre, que não tem isso de morrer um estilo. A mãe não morre as coisas. Tipo assim, a gente Não toca. é morrer, mas é cair em desuso. Olha o EDM, Big Room. Mas, Em por exemplo, 2014 era a ribalta cá em Portugal. pois, E onde é que está agora? que sonho tocar Big Room. Onde é que está? Pois, mas, Não por está? exemplo, não tá, mas Deves por ter para aí exemplo, uma casa
que passa e ninguém conhece. Mas olha, por exemplo, no verão, no Lush, eu cheguei a tocar duas músicas do Alesso, porque tava uma vibe, tinha muito gringo. Então, cai em desuso, mas ainda dá pra utilizar. Agora, quando... Certo, mas não é aquela cena que tu pensas e fazes quase um set a pensar, ei, impossível. vou tornar tipo isto um festival e tal, não sei o quê. Não consegues fazer isso. Não consegues fazer isso, ou seja, isso quase que morreu, digamos assim. Até os próprios festivais, hoje em dia, já não vão muito para o Big Room em Portugal. Uhum. Eu fui a um festival no verão, não vou referir nomes, ia com uma ideia completamente a achar que ouvir EDM. Não, ouvi quase até que nada. Estou nessa vibe, Tipo, tinhas um ou outro artista que, sim senhora, passava uma coisa um bocadinho mais comercial, a nível, mas era um comercial quase tech house. Sim. E o principal, techno mesmo. Yeah. E assim, então, mas. Do Big Room, cadê? Foi um bocado isso. O estilo, onde é que está? Onde é que está aquilo que eu vim? Aquilo que eu vim à procura, onde é que está? Onde é que está? Não está? Não existe. Porque, mas pronto, para um DJ que produz e que tá produzindo, digamos assim, eles estão voltados para esse estilo. Então, vamos dizer, o cara tá voltado pro Big Room. Se ele, pronto, entrar no loop de, ok, não vou mudar de estilo, se ele falar assim, quero mudar, ele consegue, porque ele vai utilizar, por exemplo, agora o hard techno na Europa tá em alta. Vários festivais, não sei o quê. O Dimitri Vegas e o Like Mike começaram a fazer o quê? Pegar versões das músicas deles e fazer hard techno. Já eram conhecidos, o Tremor já era conhecido, fez o quê? Fez uma versão techno. Pegou não sei o quê. Então, nesse sentido, é mais fácil pro produtor que tem cabeça. Estás a pegar em DJs topo mundial. Sim, agora vamos baixar o nível. Vamos baixar o nível para a realidade. Não, é difícil. Aqui, pelo menos em Portugal. Mano, se o cara não produz e ele é focado no estilo, ele tá fudido pra mim. Desculpa, gente, perdão. Não. Brasileiro é complicado. Mas pra mim, se ele é focado no estilo e ele acaba por não produzir o próprio som, ele vai ter dificuldade de talvez se mover pra outra coisa, porque pronto, falta talvez uma parte da identidade que envolve quando o cara é um DJ barra produtor, que é geralmente quando a pessoa foca no estilo, porque focar no estilo tem que ter... é difícil, porque tu tem que garantir ali que aquilo vai te garantir o sustento e caso aquilo morra, tu tem que ter um plano B. Só que se tu tiver um plano B que não tem identidade, talvez tu não consiga se continuar no mercado. Provavelmente tu vai cair do mercado porque as pessoas... Ok, eu gosto de funk. Vamos pegar um exemplo. Eu gosto de submundo. Eu gosto de submundo, não sei o que, eu toco submundo. Ano que vem o pessoal não quer mais ouvir submundo. Eu tenho uma estratégia pra isso. Vamos dizer que ano que vem a galera gosta mais do funk misturado com tech house. Já passou isso também, mas funk misturado com tech. Funk trap. Funk trap. Eu consigo adaptar porque eu já tenho uma identidade, eu já tenho um jeito de produzir, eu já tenho algumas coisas que eu tenho ideia, já toco algumas coisas voltadas pra isso. Então pronto, então ano que vem eu consigo mudar pra isso. Agora, se a pessoa não produz, não tem uma identidade própria estabelecida, ele vai ter problema de fazer essa passagem de público, porque tu tem que passar... Não é do dia pra noite que o público muda, e também não é do dia pra noite que você vai mudar e o público vai te acompanhar. Então é um processo que tu vai acostumando o público, ok, eu tô tocando isso, tô mudando. Eu pego, por exemplo, pronto, DJ de topo mundial, deixa eu pegar um aqui, que pra mim teve uma mudança muito grande, sabe? É que os caras... Eu tenho tatuado uma música deles que é o DVBBS, que era da época do Big Room, muito conhecidos. Os dubs. E aí eles mudaram muito o set deles hoje, eles voltaram para uma vibe mais tech house, mais diferente, mas foi um processo de muitos anos até eles voltarem a conseguir se estabelecer, porque é difícil. Se tu não conseguir mover o público... Tens de ter a tua fanbase bem sólida. E garantir que tu não pode mudar do dia pra noite, porque se tu mudar do dia pra noite, a tua fanbase sólida vai embora. Então tu tens que fazer um processo de mudança. O show do Tiesto, eu fui em 2019 no show do Tiesto. E pra mim, eu não gostei, foi decepcionante, porque eu esperava ouvir Adagio for Strings, um trance, porque pra mim você foi um deus da música eletrônica do trance. Ou ouvi até aquelas músicas mais big room dele, e não, foi um set super comercial, super tech house, e eu fiquei tipo, ok. Não gostei, não acho que tenha sido... Até nós DJs experimentarmos uma coisa e vermos a decepção ou não do nosso público, não vais saber se não experimentares. Tens de experimentar, isso é verdade. E eu tenho uma frase que eu usei há uns anos atrás numa entrevista, que foi: eu hoje em dia toco aquilo que as pessoas querem ouvir para que um dia
as pessoas me procurem a mim para aquilo que eu toco. Uma boa frase. Mas tu também, mas tu não pode só o que as pessoas querem ouvir. Para mim, pelo menos. Não é puxando saco, mas tu sabe que eu já falei com isso no Não, privado. claro, Que claro, tu às vezes traz umas músicas ali que eu nunca pensava ouvir. claro Eu que eu falo, tenho. cara, que Claro, genial. O cara tocou Don Toliver, uma do Tom Toliver incrível. E esse cara, nunca esperava um DJ tocar essa música aqui. Tá bom que é Lisboa é diferente de Coimbra, diferente da Zona Centro. Mas eu não esperava. Eu acredito que seja dos poucos que mas faça isso. como, Traga músicas boas assim do como nada. open format, o digging é muito importante. É A mesmo. busca da música é muito importante. Versões exclusivas, remixes que tu não ouves em lado nenhum, Yeah. remixes que tu não vês DJs a passar. É, isso é importante mesmo. É importante, mas é difícil porque depois roda tudo no mesmo. Yeah. Mas eu pelo menos acho que o teu set, eu sempre falo isso, né? Sempre acho o teu set muito original, porque eu sempre escuto coisas que eu nunca ouvi. Eu trabalho de residente em casa e eu nunca ouvi essas versões, nunca ouvi essas músicas. Tu consegue trazer músicas que não são só propriamente o que o povo quer ouvir. Porque, pronto, eu quero ouvir muita coisa, mas tu traz uma música, por exemplo, vou pegar essa do Don Toliver, que pra mim foi genial. E, tipo, eu acredito que muita gente não tava à espera de ouvir, sair à noite e ouvir Don Toliver. Ela pode até gostar, mas ela não esperava ouvir aquilo. E tu trouxe aquilo e foi um momento legal. Então não é só, tipo, o que elas querem ouvir, porque tu consegue introduzir não coisas novas, mas coisas que já existem, mas que a pessoa nem sabia que ela queria ouvir naquela noite. Eu faço muito isso, que é, eu vou, ou eu tento tocar música que tu querias ouvir, mas tu nem sequer sabias que querias Yeah, ouvir. é isso. Isso é difícil. Isso pra mim é difícil. É quase tipo ler a tua mente, mas nem sequer tu sabes que queres ouvir isso. Mas quando ouvires, vais curtir. Porque tocar o que tá no momento é fácil. Né? Se quiser fazer um site aí com todas que estão no TikTok, mano, tu vai tocar, o povo vai adorar. E é o que é. Mas falta o papel do DJ, né? Que quando o DJ nasceu, ele. O DJ, quando nasceu, ele nem ficava de frente pro público, às vezes ficava numa cabine separada e o pessoal ia pra ouvir a música. Ele ia mostrar a música pras pessoas. E hoje, infelizmente, TikTok, né? As pessoas querem ouvir o que tá batendo e que não sei o quê. E às vezes elas não são tão receptivas com música nova. Uhum. Então isso que você faz de pegar uma música que ela nem sabia que ela queria ouvir e ela ouviu e gostou é tipo o que te faz diferente do resto dos DJs que só tocam o que tá no momento ou que tá batendo. Porque baixar uma música do Spotify, botar ali e tocar o que tá no momento é fácil agora. Tu conseguir trabalhar com a pista com isso e com originalidade é difícil. Sim, senhora. Só gostei. E agora diz uma coisa um bocadinho mais. Se calhar um bocadinho mais difícil para algumas pessoas, que é. Se sentes pressão a tocar hoje em dia, e se sim, como é que a geres? E se no tempo todo que és DJ, e a vida da noite e de dia, não sei o quê, são-nos trocados, se já passaste por algum burnout com esta vida, DJ. Não sei se um burnout específico, mas pronto, depois do Festival do Submundo, eu parei assim uma semana e falei, ok, se calhar isso não é pra mim. Porque eu fiquei meio traumatizado, assim, eu ouvi o set, não, as pessoas nem desgostaram, mas eu ouvi meu set e eu falei, ok, sei lá, não gostei, não é pra mim, e como eu tava, por acaso, tava muito focado nas coisas da faculdade, até pensei, vou focar na faculdade, mas depois eu cheguei na conclusão de que eu não seria feliz. Tipo assim, eu não conseguiria ser feliz não fazendo música, porque é o que eu amo. O prazer de fazer uma música, o prazer de tocar com as pessoas é algo inexplicável. É tipo um momento do meu dia que eu não gosto de ser perturbado quando eu tô em casa produzindo. Todo dia de manhã eu paro minha manhã e produzo. E é sempre um momento de paz pra mim e que me traz muita felicidade. E falando de pressão, a pressão, não sei se eu sinto pressão tocando, porque eu já tenho. Eu não costumo ficar nervoso, já sei pra ali pro que eu vou. Geralmente eu fico nervoso quando vou numa casa nova, mas pressão, não sei se sinto, porque a galera que eu trabalho é super tranquila, é receptiva com as minhas ideias, então não tem pressão da galera fazendo pressão em mim. Mas eu sinto talvez pressão do mercado e envolvendo um pouquinho de rede social, que pra mim, hoje, pronto, eu produzo muito conteúdo, posto muito TikTok, e pra mim a pressão tá aí. Quando um vídeo não funciona, quando eu tô querendo fazer uma ideia e ela não funciona na rede social, eu às vezes fico, tipo, meio me sentindo mal, falando, pô, será que perdi o jeito, não sei o quê.
E só que eu acho que todo mundo tem dias bons, dias ruins, tem dias que tu vai postar uma coisa que vai ser legal, tem dia que tu vai postar uma coisa que não vai ser legal, tu vai ter dia que vai ter muito hate, vai ter dia que vai ter muito comentário legal. E eu fui lidando com isso, porque eu nunca me importei muito com comentário de hate. Sempre tentei levar a parte positiva, porque o cara que não gosta, ele comenta antes da pessoa que gosta. A gente sempre é assim, o ser humano é assim. Tu critica antes de gostar. Então tá lá cheio no TikTok de DJ Spotify, DJ não sei o quê. Porque as pessoas acham que eu toco só o que tá no Spotify, o que tá no TikTok, que é o que eu posto no TikTok, mas não. Mas infelizmente a gente tem que usar o que tá no momento pra viralizar. Então eu toco aquela, boto lá, toquei a música do momento, não sei o quê. E a pessoa fica, só toca esse. Eu não, eu toco várias coisas. Mas no TikTok tu tem que utilizar o que tá no momento pra poder viralizar. Óbvio. Só que as pessoas não chegam a essa Isso conclusão. não tem dúvida. Então diz uma coisa. A história, se tiveres alguma, a história mais surreal que te aconteceu atrás da cabine. Assim, de bastidores. É Ah, assim uma coisa que ninguém saiba. essa daí é difícil. É que essa daqui eu não posso falar. Não vou envolver nomes, que fique claro. Porque eu acho que não dá pra envolver nomes, mas pra quem conhece a minha história sabe que foi. Pronto, veio um brasileiro, um MC brasileiro pra cá, e me convidaram pra tocar em algum show dele, ser o DJ dele em alguns shows. E ele era uma pessoa muito difícil de lidar por conta das drogas e etc. Era difícil. A parte de tocar com ele era às vezes complicado. Ele, não, não, para. E eu assim, calma. E foi quando eu entrei no backstage com ele e eu nunca tinha visto tanta droga na minha vida. Foi tipo assim, coisa de 100 balas, maconha, essas coisas, e pra mim foi muito, muito estranho ver tudo aquilo. Porque pronto, a gente sabe que os artistas são mais pra essa vibe, mas foi muito estranho pra mim ver aquilo e era difícil lidar com isso por conta dessa parte das drogas. Deve ser a mais surreal que eu tenho. Pesado. Não, é pesado, desculpa aí, gente, mas é pesado. E a nível de conquistas pessoais e conquistas de carreira, não só como DJ, mas também como produtor, né? Que acaba por ser uma parte que não está tão evidente no mercado, digamos assim. Uhum. O que é que tu já atingiste Ok. e o que é que tu gostavas de atingir? Assim, meta para 2020, assim agora para esse ano 2026. Ok. Então, eu sempre tive um problema muito grave de reconhecer as coisas que eu tava conquistando, porque a gente mira muito no, eu vou bater X seguidores, eu vou conseguir fazer tantos shows, eu vou conseguir lançar uma música e bater 100 mil no Spotify. Só que quando tu foca só no resultado final, quando chega, tipo, ok, chegou, foi legal, conquistei. Mas eu não estava aproveitando o caminho. Então, eu estava me sentindo infeliz, mesmo há uns meses atrás, mesmo com as conquistas todas de crescimento, de show, tudo que eu estava fazendo. E aí, uma pessoa virou para mim e falou: Braga, eu acho que o Braguinha, de 10 anos atrás, quando começou a pensar em fazer música, se ele olhasse pro Braga de hoje, ele ficaria feliz por tudo que você conquistou. E eu comecei a refletir sobre isso e eu cheguei à conclusão de que era tu tem que aproveitar o processo. E aí eu comecei a aproveitar mais o processo. Esse ano foi um ano muito bom, ganhei muitos seguidores, a rede social mudou muito a minha carreira. Lancei música no Spotify, bateu 200 mil uma, bateu 100 mil outra. E foi tipo algo muito gratificante pra mim. Não no momento, porque eu tava pensando só no foco de eu preciso crescer, então eu não aproveitei tanto, mas depois eu cheguei a essa conclusão. E pra 2026, pra mim o meu sonho mesmo é viver inteiramente da música. Pra mim, acho que a minha meta pra 2026 é terminar a faculdade e conseguir viver só da música. E acredito que vai. E lançar um EP que eu tô aí com uma ideia legal, que eu acho que vai funcionar e eu acho que talvez seja uma coisa que mude minha carreira. Vai ser um EP de um estilo. Não é diferente, mas junta várias coisas, como eu disse, que eu acho que é interessante juntar vários estilos. E eu acho que vai mudar aí, talvez a minha carreira seja esse EP. Fixe. Esperemos que sim. E agora falando um bocadinho mais de modo abrangente, como é que tu achas que está o mercado atualmente? Que rumo é que tu achas que que o mercado vai tornar? Tipo, Sincero. como isto está hoje em dia, de que forma é que vai moldar o futuro do mercado dos DJs?
Se tu não usa rede social, tu tá fora. Se tu não souber utilizar bem as redes sociais, a não ser que tu tenha um trabalho, digamos, focado para residência ou para eventos corporativos, ou seja, se você quer trabalhar em grandes casas como artista, se tu não trabalhar a rede social, tu vai acabar ficando de fora, porque cada vez mais você vê DJs produzindo conteúdo e isso atrai pessoas, e pessoas atraem dinheiro para as discotecas e as discotecas te contratam para atrair pessoas. Então, se você não produzir conteúdo, tu vai acabar ficando fora desse mainstream. Tu pode até tocar em outro lugar, mas vai ficar fora do mainstream. Agora, acredito que cada vez mais a música brasileira vem para Portugal e vai continuar dominando, já domina a música brasileira em discotecas que não tenham majoritariamente pessoas estrangeiras. Eu acho que a música brasileira também vai expandir mais pela Europa, mas é difícil de prever assim o futuro, mas eu acho que o funk misturado com música eletrônica é algo que, vários estilos de música eletrônica, vai ser algo que vai continuar crescendo, porque a música eletrônica tem crescido muito na Europa, seja eventos de techno, eventos de tech house, tem cada vez crescido mais. E eu acredito que a tendência é essa, é que a música brasileira continue crescendo. Não sei por quanto tempo, mas para 2026 eu acredito que vai continuar. E vai continuar crescendo. Agora tem uma questão que teve uma polêmica recentemente do Submundo, convidaram um DJ brasileiro pro hype e teve problema com isso, não sei se tu chegou a ver isso. Por acaso não tive. Porque as pessoas confundem muito o que é submundo com o verdadeiro submundo. Que ninguém aguenta, tipo assim, aqui em Portugal, ouvir 6, 7 horas só de submundo. Uhum. Então, todas as piores festas de submundo que eu toquei foram festas exclusivamente de submundo. Porque o ouvido cansa e... Porque eu acho que tem momento da noite pra tudo. Então, eu acho Um que... bocadinho. Eu acho Não que vou mentir. Eu sei. Eu acho que tem momento pra tudo, só que eu acho que a galera, quando surgiu o Submundo, começou Submundo aqui, Submundo ali, Submundo aqui. E eu acho que vai parar, talvez esse nome Submundo não fique ano que vem, talvez pra meio, não fique toda hora aparecendo como aparece agora. Mas o estilo, digamos, de funk mais agressivo, mais eletrônico, continue, mas não utilizando o nome propriamente Submundo, porque eu acho que vai acabar saturando, como tudo que você usa faz muito. Então tem muitas casas estão, tipo, várias festas submundo, submundo aqui, submundo ali, submundo aqui. E acaba que o público cansa. Porque, ok, já vi isso, já vi isso, já vi isso. Então acho que esse nome submundo talvez caia em desuso. O estilo, eu acho que vai pra uma vibe mais. Mais ou menos agressiva. Um bocadinho menos agressivo. Eu admito que. Mas eu acho que depende de tudo. Eu acho que uma música agressiva no set não vai mudar grande coisa. Agora, o set inteiro, eu não gosto de fazer totalmente agressivo. Eu gosto de fazer momentos e momentos de trabalhar ali o público. E eu acho que. Eu já vou dar spoiler do EP, que eu acho que o funk misturado com eletrônica com BPM mais alto, ou seja o Psytrance, seja o techno, seja o hard techno, é algo que vai crescer aí no ano de 2026, anotem. E é algo que eu estou mirando aí também, porque eu sou um grande apaixonado do hard techno. Eu, pessoalmente, Rodrigo, só costumo frequentar shows de hard techno. Então, eu acho que é algo que eu gostaria de misturar. Tem uma música no meu set que acho que deve estar no Lush que eu toco, que é o Quando a Vontade Bater, que eu fiz muito inspirado naquela Vapo Vapo do Mandragora, que é uma versão de um funk, só que com Psytrance. E eu acho que é algo que Acho que sim, acho que sim. Acho que me estou a recordar. E eu acho que é algo que eu gostaria que meu show tivesse mais músicas desse estilo. Eu tenho tentado produzir, mas pronto, não é fácil criar coisas diferentes. Mas pronto, é algo que eu tô mirando aí para 2026, é que isso é algo que vai entrar no mercado legal, é algo que no Brasil já estão fazendo alguns DJs. E eu acho que em 2026 a gente talvez tenha uma expansão disso aqui em Portugal. Ok. E agora não falando em 2026, não falando em 2027, nem 2028, nem 29, onde é que tu te vês daqui a 5 anos? Ou onde é que tu gostavas de te ver? O que é que tu ambicionas para. Ou onde ambicionas estar daqui a 5 anos? Pronto, como eu disse, espero estar vivendo da música. Eu gostaria muito de ter uma gravadora. Sempre sonhei em ter uma gravadora e eu sempre sonhei em produzir artistas, porque eu acho que no mundo das redes sociais hoje, você pegar pessoas e transformar em DJs e fazer ghost producing para elas é um mercado que existe e já tem feito, algumas pessoas no Brasil fazem isso. É um mercado a longo prazo.
Ninguém precisa de saber quem produz. Exatamente, mas Daí ser o nome de Ghost Producing. mas eu quero produzir artistas de pegar uma pessoa, falar, vamos dizer, a pessoa tá conhecida, uma pessoa conhecida, pegar ela e falar, olha, eu vou te ensinar tudo, vou produzir a tua marca, e você vai te transformar num DJ, vai ter tuas músicas, vai ter não sei o quê. Porque, pronto, eu acho que tocar pra sempre é inviável. A noite cobra muito, a cabeça, as noites mal dormidas. Então, tocar pra sempre pra mim é inviável. Produzir não, produzir é de boa. Agora, o dano auditivo, tudo cansa muito. O ambiente, As bebidas, tudo. as noites mal dormidas. Tudo. Então, eu acho que daqui a 5 anos, eu acho que eu já vou estar começando o meu processo de desenvolver não só o meu projeto, eu acho que ele já vai estar bem estabelecido, mas abrir uma gravadora, começar a agenciar algumas pessoas, pegar em pessoas e transformá-las em artistas, porque o conhecimento que a gente tem que trabalhar na noite, para uma pessoa chegar no conhecimento que a gente tem, demora. E se a gente conseguir utilizar disso para transformar uma pessoa num produto e conseguir vender ele para as grandes casas, seria algo que eu gostaria de fazer. Começar a fazer, não começar a fazer. Até por teres outra fonte de rendimento Rendimento, que não ser só à noite. Que senão tu colocar todas as tuas ovos de ouro só num cesto é difícil e tem que ter coragem. E eu admito que eu sempre pensei em outras maneiras de fazer dinheiro, porque só viver da noite, a gente sabe que teve a pandemia, então uma pessoa que só toca durante uma pandemia Ou tens ali ou tem alguém pra te ajudar, a subsistência toda ou já foste. ou, cara, vai passar fome. E eu não quero passar fome. Então, eu penso em outras maneiras de arrecadar dinheiro. Mas sim, daqui a 5 anos eu espero ter uma gravadora. Acho que é isso. Boa, boa. Bom projeto. E para finalizarmos aqui, por último, mas não menos importante, e acho que isto também é fixe para quem nos está a ouvir, que é que dicas e que conselhos é que tu darias a alguém que está a começar? Alguém que diz, epá, eu quero fazer DJ, quer ser DJ? É isto de ser DJ, Ok. tocar, fazer performance e tal? Ok, mas então eu vou colocar pro meu meio e não tanto pro Open Format. Ok? No Eu geral, acho, no geral, pode ser no geral. porque o que eu imagino, assim, que eu acho que foi um diferencial sempre pra mim, até na hora de tocar, foi eu ter começado a produzir antes de tocar. Porque eu criei uma consciência musical e entender as músicas te faz melhor DJ do que só tocar. Então eu, por produzir e por entender a música, entender compassos, tudo, quando eu comecei a tocar foi muito mais fácil pra mim. E eu acho que se eu pudesse falar era pra não só tocar, mas tentar produzir algo seu. E se você não quiser também não tem problema. E eu acho que o importante é você ser autêntico. Ser sempre você. Ou seja, a pessoa. Tem pessoas que, pronto, não são a mesma pessoa nas frente das câmeras ou tocando. Eu acho que o importante é você, pra mim, ser autêntico. Porque as pessoas sempre vão gostar das pessoas autênticas. Então, se você for autêntico, as pessoas vão gostar de você, vão gostar do teu trabalho e vão te admirar. E não ter vergonha, porque eu acho que a gente sofre muito hoje com a pessoa fala, vai ser DJ, não sei o que, vai viver na noite. Ou eu tô sempre ouvindo por causa dos TikToks, tipo, o pessoal, fica fazendo piadinhas, tipo, toquei o funk do momento, não sei o que, fiz. Tipo, na minha faculdade eu tô sempre ouvindo isso, uma pessoa falando, tipo, brincando, zoando, assim, tipo, o menino do TikTok, eu não sei o que. Só que, tipo, isso não me magoa, não me interfere em nada, porque eu sei que é através das redes sociais que eu vou conseguir alcançar meus objetivos. E eu acho que não pode ter vergonha, não pode ter medo de ter hate, não pode ter medo das pessoas não gostarem, porque senão se a gente tiver medo das coisas, a gente fica preso no mesmo lugar. Então, não pode ter medo, tem que ir pra cima e testar tudo, ser autêntico. E vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, você vai errar, vai errar muito, muito, muito. E errar mixagem na hora do show, não importa. Ninguém lembra no dia seguinte. E era algo que no começo eu ficava louco, eu ia dormir pensando, meu Deus, eu errei a passagem. Não, deu um prego, né? Deu um prego. Não, mas ninguém liga. Quem liga são os DJs. É só o DJ que escuta. A gente escuta e fala, olha, ele errou. E é só isso. Mas pronto, eu acho que esse é meu conselho. E se tu quer realmente viver da música, quer viver da noite, tem que estar preparado pra lidar com a noite, que é pra mim a parte mais difícil, é
lidar com as pessoas da noite, O lidar mundo da noite é muito competitivo, é muito. falsidade, tem... Quando envolve dinheiro, tudo fica difícil. E noite mal dormida é um É negócio que um, custa. é um mundo diferente do mundo de dia. Yeah. É um mundo que Eu- mexe com muitos fatores mas também acho que o facto de tu fazeres isso e de, entre aspas, pertenceres ao mundo da noite também te desenvolve como Uma ser outra- humano. E uma outra parte, que uma pessoa do dia não desenvolve, com certeza. Desenvolve-te ali um sentido de proteção, um sentido de responsabilidade. E acho que isso é muito importante, não só para nós DJs, mas como seres humanos, que também somos E aprende a lidar com as pessoas, que é uma parte difícil. Sim, mas acho que isso é em tudo. Sim, mas tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa recentemente que foi: o difícil não é entrar na noite, o difícil é sair dela. Porque é muito bom o dinheiro da noite, é muito bom. A vida da noite é legal. A gente não tem como negar que a vida noturna é legal. Só que chega um momento que cansa. Em vários momentos cansa. O teu trabalho é festa. É festa, só que Quem não não, pode gosta, confundir. quem não gosta de festa? Só que não pode confundir isso com tá sempre se embebedando, tá sempre. Tens de ter tem- cabeça Tem que ter cabeça. Porque se e não tens de tiver saber, ok, cabecinha, aquilo é uma festa, mas é o mas teu tô a trabalho. trabalhar. Tu estás a trabalhar, tu não estás a Yeah. podes trabalhar e divertir, mas nunca deixa de ser trabalho. Tu Porque estás a se trabalhar. tu entrar no loop de só festa, vou curtir, vou beber, vou encher a cara, e tu quer ir pro mundo da noite pra ser DJ por causa disso, tá ferrado, porque não dura. A galera que entra nesse loop de tocar muito bêbado, só quer ficar bebendo, só quer saber de festa, perde qualidade. E quando tu perde qualidade, tu acaba por cair. Se tu Também foca perde- no trabalho primeiro, a diversão vem e é melhor. Perde a qualidade e perde a oportunidade. Oportunidade. Muito. Também. Eu conheço histórias de pessoas que, infelizmente, se alcoolizaram muito e depois nunca mais conseguiram ser chamadas para aquela casa por conta de, pronto, de ter feito ali alguma figura. E se calhar até tinham qualidade para. Com certeza tinha, só que pronto, por conta de um erro ali, a noite cobra, porque as pessoas comentam, tá sempre, tem grupos, então se tu faz uma besteira num lugar, com certeza vai chegar em outros, e depois tu pode ficar queimado numa cidade inteira por conta de besteira ali, que se tu não tivesse entrado nesse loop de bebida e festa e não focar no trabalho primeiro, não teria acontecido. Então, acho que essa é a dica. Não... Falou. Obrigadão, obrigado Temos pelo convite, foi um prazer. Obrigado eu por Curti teres muito vindo. estar aqui. Curti muito estar aqui. Obrigado, sério. Malta, vemo-nos no próximo episódio. Não se esqueçam. E obrigado a todos por estarem aqui mais uma vez.